Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje vamos até Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. Uma cidade onde o que você constrói com as próprias mãos vale mais do que qualquer sobrenome. Vamos acompanhar Nora, 33 anos, dona de uma marca de moda que ela ergueu do zero numa cidade que não perdoa amadores. Ela estava prestes a se casar com um homem que, na véspera do casamento, revelou sem saber que o noivado inteiro não era amor, era uma emboscada. O que ele não sabia é que a mulher sentada do outro lado da mesa não era exatamente quem ele pensava ter encontrado. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal e conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. Nora tinha 33 anos e uma regra que nunca havia quebrado. Ela nunca mostrava as cartas antes da hora. Enquanto Lien a apresentava nos jantares da alta sociedade nova-iorquina como a namoradinha que tem umas lojinhas bacanas de roupa, Nora era, na prática, a fundadora e diretora criativa da Nora Voss, uma marca de moda feminina com 3 lojas próprias em Manhattan, atacado distribuído para boutiques em 12 estados americanos e uma linha europeia recém-fechada com parceiras em Paris e Milão. 42 milhões de dólares. Para quem quer entender o peso real disso, é o suficiente para comprar um andar inteiro num prédio comercial em São Paulo, sustentar 3 gerações com conforto e ainda sobrar para errar feio, algumas vezes sem sentir. É o tipo de número que não aparece no extrato de quem tem umas lojinhas bacanas. Mas Nora tinha seus motivos para guardar o tamanho real do que havia construído. E eram motivos bons. O jantar de ensaio aconteceu na véspera do casamento, num restaurante de Manhattan, onde o cardápio não tem preço impresso. O tipo de lugar onde o silêncio entre os garçons custa mais do que o almoço numa churrascaria de bairro. Lustre de cristal, toalhas de linho com espessura de orgulho. E 30 convidados que se conheciam há décadas e tratavam Nora como se ela estivesse ali para aprender como se porta à mesa. Sylvia reinava. Sylvia era a mãe de Lien, e o tipo de mulher que não entra num ambiente. Ela toma posse dele. Naquela noite, usava um vestido bordô com bordado dourado, que parecia ter custado mais do que a reforma de um apartamento pequeno. Acenava o copo de vinho como se estivesse dirigindo uma pequena orquestra pessoal. Olhava para o vestido de seda simples de Nora com aquele desprezo específico de quem sabe exatamente quanto uma peça de roupa custou e quer que a outra pessoa saiba que ela sabe. Havia passado o último ano inteiro garantindo que Nora soubesse, em detalhes, que era uma órfã sem pedigree, num mundo onde pedigree era a única moeda que importava. Mal tinham chegado às entradas quando Sylvia abriu o microfone da noite. Ela suspirou alto, com a delicadeza específica de quem treinou o suspiro, e olhou para os convidados ao redor antes de falar. "É muito generoso da parte do Lien", anunciou ela, com a voz projetada no volume exato de quem não está gritando, mas quer que todos ouçam. Homens da posição dele normalmente buscam uma parceira com formação familiar adequada. Mas o Lien tem um coração tão caridoso, ele tem uma vocação genuína para acolher quem cresceu sem nada. O som dos talheres continuou. Ninguém na mesa olhou diretamente para Nora. Prestem atenção nesse detalhe. Ninguém contestou. Ninguém desviou o olhar de pena para o de discordância. 30 pessoas escutaram uma mulher humilhar a futura Nora em voz alta e trataram isso como conversa de sobremesa. Lien riu entre os dentes e deu um tapinha condescendente na mão de Nora. "Mãe, comporta-se", disse ele, com o tom de quem acha graça, não com o tom de quem defende alguém. Ele adorava. Adorava ser o salvador da pobre menina órfã.
Era o papel que mais combinava com o sorriso que ele ensaiava no espelho. O jantar se prolongou por horas. Sylvia falava da mansão de verão nos Hamptons como quem faz inventário de um museu próprio. Lien ordenava vinhos sem perguntar a preferência de ninguém. Nora assentiu, sorriu e representou com precisão o papel da noiva silenciosa e grata. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não conheça. Nos Estados Unidos, os Hamptons não são uma praia qualquer. É uma faixa de propriedades no extremo leste de Nova York, onde a elite financeira de Manhattan vai existir no verão. Ter uma casa nos Hamptons não é ter uma segunda residência. É ter um endereço que manda uma mensagem silenciosa para o mercado. Esta família chegou num nível onde pode se dar ao luxo de ter 2 lugares para viver. Sylvia usava aquela propriedade como cartão de visita há décadas. O que ela não sabia é que o cartão estava vencido. O jantar caminhava para o fim. Os garçons recolhiam as taças quando Sylvia se inclinou para perto de Lien, ignorando completamente a presença de Nora, e mudou o idioma da conversa. Passou para o italiano. Ela presumiu que a menina órfã, sem educação de berço, só entendia inglês. Parece incrivelmente barato, sussurrou Sylvia com um sorriso tranquilo. Mas a assinatura dela amanhã vai salvar a nossa casa. Você tem certeza de que o advogado inseriu a cláusula de copropriedade no contrato? Lien deu um gole no expresso. Respondeu em italiano com a calma de quem está conferindo um negócio já fechado. 50% da marca passa para o meu nome no segundo em que o padre fechar a cerimônia. Ela é distraída demais com os arranjos florais para ler cada página. O advogado leu a versão final. O sangue de Nora gelou. Mas o rosto dela não mudou nem 1 milímetro. Porque Nora falava italiano, fluentemente, sem sotaque, desde os 22 anos, quando passou 1 ano estudando em Florença antes de abrir a primeira loja. Um detalhe que ela nunca havia mencionado para Lien. Assim como nunca havia mencionado o valor real da marca. Assim como nunca havia mencionado que guardava cópia de todos os documentos jurídicos que o escritório de advocacia de Lien havia enviado para o endereço corporativo dela ao longo dos últimos meses, aparentemente sem perceber que ela lia tudo. Nora era o tipo de mulher que não conta as cartas. Ela as guarda até a hora certa. Ela colocou o guardanapo de linho sobre a mesa com cuidado, levantou-se, deu a volta na mesa até chegar a Sylvia e estendeu a mão com um sorriso caloroso. Apertou os dedos da sogra com firmeza, fazendo os anéis de diamante pressionarem levemente os ossos. Sylvia soltou um suspiro pequeno e involuntário de dor. O risoto de hoje à noite estava excelente, Sylvia, murmurou Nora em italiano impecável, sem sotaque, mantendo o sorriso no lugar. Aproveite, porque refeições assim vão ficar mais raras daqui para a frente. Soltou a mão. Sylvia ficou paralisada na cadeira, com o rosto pálido como toalha de mesa. Lien derrubou a xícara de expresso, o líquido escuro se espalhando pela toalha branca como uma confissão. Nora não lhes dirigiu mais uma palavra. Virou as costas, saiu do restaurante com os saltos clicando contra o mármore polido, cruzou as portas de vidro e entrou no carro que a aguardava na calçada. Ela não derramou uma lágrima. Tirou o telefone da bolsa e discou para Renata. Renata Souza tinha 47 anos, era brasileira radicada em Nova York há 15 e era a contadora, sócia minoritária e pessoa de maior confiança que Nora possuía no mundo. Elas se conheciam desde quando a Nora Voss era apenas uma mesa com uma máquina de costura num apartamento no Brooklyn. Renata atendeu no segundo toque. Precisamos conversar, disse Nora. Estou acordada, respondeu Renata. Pode falar. Para quem não conhece como funciona o mercado de moda independente nos Estados Unidos, construir uma marca do zero, sem herança de família e sem investidor anjo, é o equivalente a atravessar o Atlântico numa jangada. A maioria afunda antes do primeiro ano.
As que sobrevivem passam por uma fase de invisibilidade total, vendendo peças para quem quiser comprar, dormindo 4 horas por noite, fazendo as próprias entregas. A Nora Voss sobreviveu porque Nora entendia de tecido, entendia de mulher e entendia que o mercado americano de moda feminina tem fome de algo que as grandes marcas não conseguem mais dar. Roupas que fazem uma mulher sentir que a peça foi feita para o corpo dela, não para um manequim de vitrine. 42 milhões de dólares não vieram do acaso. Vieram de uma década de trabalho que Lien chamava de lojinhas bacanas. Nora contou tudo para Renata durante o trajeto. A conversa em italiano, a cláusula inserida no contrato, a certeza de que o advogado de Lien havia trocado a versão do pré-nupcial sem que ela soubesse. Renata ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem cópia do contrato original que assinou? Tenho. E tenho os e-mails que o escritório deles mandou para o endereço corporativo. 3 versões diferentes do documento nos últimos 2 meses. Então já temos o suficiente para confirmar. A voz de Renata ficou mais firme. Vou ligar agora para o Marcos. Marcos era o advogado corporativo da Nora Voss, o tipo de profissional que cobra o que cobra porque responde chamadas à meia-noite. Não ainda, disse Nora. Primeiro preciso saber o que tem por baixo. Se Lien está disposto a falsificar um contrato de casamento, ele não está apenas ganancioso. Ele está desesperado. Quero saber do que. Renata entendeu imediatamente. Vou puxar os registros públicos de dívida. Preciso de 1 hora. A linha ficou em silêncio de trabalho. O quarto do hotel era uma suíte no centro de Manhattan. Nora entrou, trocou os saltos por pantufas e abriu o laptop sobre a escrivaninha de mogno enquanto o telefone vibrava. Lien. Ela respirou fundo, deixou a voz ficar levemente trêmula ao atender. Querida, o que aconteceu no restaurante? A voz dele carregava falsa preocupação e uma camada generosa de condescendência. O italiano da minha mãe está um pouco enferrujado. Você interpretou mal. Ela só disse que você estava linda. Você a envergonhou na frente de todo mundo. Sinto muito, Lien, murmurou ela, fabricando um suspiro de culpa. O estresse do casamento está me deixando estranha. Devo ter confundido alguma coisa. Por favor, diz para ela que peço desculpas. Do outro lado da linha, o silêncio de um homem aliviado. Não precisa se preocupar com isso agora. Descanse. Amanhã vai ser o melhor dia das nossas vidas. Você é tão bom para mim, Lien. Vejo você no altar. Ela encerrou a chamada e largou o celular sobre a cama. O ato da noiva confusa havia oficialmente encerrado. Ela voltou para o laptop. 1h20 depois, Renata ligou de volta. Nora. A voz de Renata era a de quem encontrou o que procurava e não gostou do que viu. Ele foi demitido. Silêncio. Do banco de investimentos. Há exatamente 6 meses. O Departamento de Conformidade Interna identificou irregularidades numa carteira que ele gerenciava. Saiu sem aviso e sem indenização negociada. O comunicado oficial dizia saída voluntária para empreendedorismo. Era mentira. Aqui tem um detalhe que no Brasil pode soar estranho. Nos Estados Unidos, um banqueiro de investimentos demitido por irregularidades não some da história apenas. Esse tipo de saída fica registrado num banco de dados regulatório chamado FINRA, acessível ao público. Qualquer instituição financeira pode consultar-lo antes de contratar. É como uma ficha de antecedentes profissionais. A carreira de Lien em Wall Street não estava apenas parada, estava formalmente encerrada. E as dívidas? Perguntou Nora. 3,4 milhões de dólares com um fundo de investimento privado chamado Aeron Capital. Ele usou dinheiro emprestado para apostar em ações de tecnologia. Quando o mercado corrigiu no segundo trimestre, levou tudo. E mais o que não tinha. Renata fez uma pausa. A mansão dos Hamptons está hipotecada.
Ele colocou a propriedade da mãe como garantia da dívida sem que ela soubesse de quanto era. O prazo de pagamento vence em 48 horas. Se não pagar, o fundo executa a hipoteca e a casa vai a leilão. Nora fechou os olhos por um segundo. Agora, a urgência fazia sentido. Agora, o sorriso calculado de Sylvia no jantar fazia sentido. A família inteira estava sob água. A marca de 42 milhões de dólares não era o prêmio de um homem ganancioso. Era o bote salva-vidas de uma família que estava se afogando. E Nora era o bote. Tem mais, disse Renata. 15 dias atrás, o fundo recebeu um pagamento parcial de 500 mil dólares, o suficiente para segurar a execução até o casamento. Rastreei de onde veio. De quem? Da conta poupança conjunta de Diana e Jamal. Diana era a irmã de Lien. Jamal era o marido dela, um cirurgião de trauma que Nora sempre havia respeitado. Um homem genuíno, educado, que trabalhava turnos de 80 horas por semana e tratava Nora com mais calor do que qualquer outro membro daquela família. Diana transferiu pela conta deles? Quando o Heron Capital nos enviou os documentos da venda da dívida, vieram juntos comprovantes de pagamento parcial que o fundo havia recebido. Um deles trazia os dados da conta de origem, conta conjunta de Diana e Jamal. E a assinatura de autorização da transferência estava no pacote. Enviei para um perito grafotécnico ainda de madrugada. É uma cópia da assinatura do Jamal. Bem feita, mas uma cópia. A voz de Renata desceu um tom. Nora, ele estava guardando esse dinheiro para dar entrada numa casa. 5 anos de horas extras num hospital. Ela limpou a conta numa tarde de terça-feira. O silêncio entre as duas durou um momento. Guardem esse detalhe. Jamal trabalhava 80 horas por semana, salvando vidas. Diana usava esse dinheiro para pagar as dívidas do irmão e ainda assim passava os jantares reclamando que o marido não a presenteava o suficiente. Existem pessoas que tratam a generosidade alheia como se fosse obrigação delas. Vou ligar para o Marcos agora, disse Nora. Você já sabe o que precisa fazer. Já sei. E Renata? Pode falar. Obrigada. Por tudo. A linha fechou quando o relógio marcava 2 da manhã. Marcos ouviu tudo sem interromper uma única vez. Quando Nora terminou, ele ficou quieto por alguns segundos. Era o silêncio de quem está calculando, não de quem está sem resposta. Posso acionar as autoridades agora. Prender tudo antes do amanhecer. Não, disse ela com calma. Se eu cancelo agora, Sylvia chora para os amigos da alta sociedade e vira mártir da história por 6 meses. Quero que eles entrem naquela catedral amanhã com certeza absoluta de que venceram. Pausa. Porque quanto mais alto sobe um narcisista, mais devastador é o impacto da queda. Marcos soltou um suspiro de admiração profissional. O que você quer? Primeiro, transferir a titularidade da marca, das 3 lojas e de todos os contratos de atacado para o nome de Renata. A partir da meia-noite, a Nora Voz não existe mais no meu nome. É da Renata. Uma transferência temporária. Por enquanto. Sim. Prim. Nora, isso significa que no papel você não possui nada. Se alguém perguntar, você é uma funcionária da própria empresa. É exatamente isso que eu quero que o contrato falsificado encontre quando chegar ao registro. 50% de nada. Aqui vai uma lição que o narrador pede que gravem. Proteger o que é seu não é coisa que se faz quando a ameaça já chegou. É coisa que se faz antes, quando tudo ainda parece tranquilo. Nora sabia disso há anos. Por isso tinha Renata. Por isso tinha Marcos. Por isso tinha o hábito de ler cada documento que passava pelo endereço corporativo dela. A muralha não é construída no dia do ataque. É construída nos dias em que ninguém está atacando. Segundo, continuou Nora, a dívida de Lien com o fundo Heron Capital, 3,4 milhões. Quero que Renata compre essa dívida antes que o mercado abra. Silêncio de Marcos. Você quer se tornar a credora dele.
Quero ser a única credora legalmente vinculante dele quando ele caminhar pelo corredor da catedral. Marcos ficou em silêncio por um instante. Era o silêncio de um advogado que estava mentalmente revisando os mecanismos da jogada. Pode ser feito, disse ele finalmente. O fundo vai aceitar. Dívida de devedor insolvente com hipoteca em risco é exatamente o que fundos querem vender antes de acionar execução. Limpa o balanço deles. Então limpa. Vou ligar para o sócio do Heron Capital assim que amanhecer. E Nora, ele fez uma pausa. Feliz véspera de casamento. A linha fechou quando o horizonte de Manhattan começava a clarear. Às 9 da manhã, Nora estava sentada na suíte nupcial do local, com um copo de água com gás na mão, enquanto a maquiadora aplicava o delineador com delicadeza de quem trabalha em obra de arte. Ela parecia absolutamente serena. Ninguém que a visse poderia imaginar que havia passado a noite desmontando um golpe financeiro e reorganizando 42 milhões de dólares em ativos. O telefone vibrou uma vez. Mensagem de Renata. Transferência concluída, dívida adquirida, tudo registrado. Marcos assumiu o audiovisual e a segurança do evento. Boa sorte, chefe. A armadilha estava montada. A porta da suíte se abriu, sem aviso. Silvia e Diana entraram com a energia de quem acredita que está fazendo um favor enorme ao aparecer. Silvia usava um vestido prateado com bordado dourado que parecia mais adequado a uma premiação de cinema do que a um casamento de tarde. Diana desfilava num vestido vermelho justo que custava claramente mais do que o próprio guarda-roupa podia justificar. Havia uma ironia silenciosa ali. O dinheiro que financiava aquele visual de boutique exclusiva tinha a assinatura forjada de Jamal. Diana havia roubado o futuro financeiro do marido e aparecido no dia seguinte com manicure às 6 da manhã. O tipo de pessoa que usa o cheque alheio e ainda reclama que o garçom demorou para trazer a conta. Silvia foi direto ao vestido de Nora pendurado junto à janela. Acariciou a seda com 2 dedos como quem testa a qualidade de um tecido num mercado popular. É muito simples, disse Silvia, com a voz cheia de uma compaixão que não chegava perto de ser compaixão. Imagino que reflita sua formação, mas tenho certeza de que Lien vai achar bonito do mesmo jeito. Diana riu do sofá, inspecionando as unhas. Você devia ter nos deixado escolher. Metade da elite da cidade vai estar sentada naquela catedral. Nora não mordeu a isca. Silvia soltou sobre a penteadeira um envelope grosso de papel creme e tirou do interior da bolsa uma caneta tinteiro com ponta de ouro. Tamborilou as unhas contra o papel com um sorriso que tinha tanto calor quanto o mármore do piso. Última burocracia antes da cerimônia. Os consultores financeiros prepararam um documento para agilizar a unificação das contas depois do casamento. Assim, vocês não precisam ir ao banco na segunda-feira. É só assinar agora. Os olhos de Silvia estavam abertos com a intensidade de quem está segurando muita coisa dentro de uma expressão controlada. Nora sabia exatamente o que estava dentro do envelope. Uma procuração bancária que daria a Lien acesso imediato às contas dela no momento em que a cerimônia terminasse. O fundo Heron Capital estava esperando pelo pagamento. Eles precisavam do dinheiro ainda hoje. Ela olhou para o envelope. Depois, ergueu o olhar para o rosto de Silvia e não alcançou a caneta. Adoraria assinar, Silvia, disse ela, com a voz brilhante e despreocupada de uma noiva que está pensando no buquê. Mas a maquiadora ainda vai fazer o lábio, e minhas mãos estão tremendo de emoção. Além disso, o fotógrafo me pediu para guardar a assinatura para o altar. Quer capturar o momento dos dois assinando juntos para o álbum. Silvia congelou. A mão com a caneta ficou suspensa no ar. Um lampejo de pânico real cruzou os olhos dela por uma fração de segundo antes de ser enterrado de volta. Diana parou de examinar as unhas. Isso é muito incomum, disse Silvia, com a voz um tom mais tensa. Os advogados precisam desse documento hoje.
E vão ter, respondeu Nora com um sorriso perfeito. No altar, na frente de todo mundo. O que poderia ser mais romântico do que assinar nosso futuro juntos diante dos amigos da família? Sylvia fechou a mandíbula, engoliu, forçou um sorriso rígido. Está bem, no altar. Lien está contando com você. Virou-se e saiu com Diana na sequência. A porta fechou com um clique. Nora olhou para o próprio reflexo no espelho da penteadeira. Lien contava com ela. Que ótimo! Um toque suave bateu na porta. A maquiadora foi abrir. Jamal entrou. Estava usando um terno cinza elegante, mas o cansaço era visível nos olhos castanhos e nas olheiras que nenhuma luz de catedral disfarçaria. Um cirurgião de trauma que havia terminado um turno às 3 da manhã e estava ali de pé às 9 por respeito. Trazia nas mãos um buquê de orquídeas brancas e antúrios azuis. Queria vir antes de começar a correria, disse Jamal, com uma voz que só pessoas genuínas têm, que é suave sem ser fraca. Você está linda, Nora. Lien é muito sortudo, e eu só queria dar boas-vindas à família do jeito que merecia desde o início. Nora sentiu uma pontada real de culpa. Jamal era o único inocente em toda aquela família. Era o homem que trabalhava 80 horas semanais para construir um futuro, tratava a todos ao redor com calor e ainda aparecia na véspera do casamento da cunhada com flores nas mãos e olhos de quem não dormiu direito. Ela pegou o buquê. Segurou com cuidado. Obrigada, Jamal, disse ela em voz baixa. Significa muito. A porta da suíte explodiu. Diana reentrou com a energia de uma trovoada pequena e cara. Os olhos foram diretamente para o marido. O que você está fazendo aqui? Onde estão as joias que pedimos para você trazer? Jamal endireitou os ombros levemente. Diana, conversamos sobre isso ontem à noite. Não vou comprar um relógio de $10.000 para o Lien. Não temos esse dinheiro disponível agora. Tentei verificar o saldo da poupança hoje cedo e o aplicativo está apresentando erro. Quando isso for resolvido, vemos o que sobrou para a entrada da casa. Diana bufou com uma dramaticidade que tinha mais performance do que emoção. Você é um cirurgião respeitado, Jamal. Pare de agir como se vivêssemos na escassez. Meu irmão merece ser honrado no dia dele. Todos os outros padrinhos vão dar presentes de luxo. Você vai aparecer com um cheque de papel. A pura audácia dela em exigir um relógio de $10.000 com o dinheiro que havia roubado da poupança do marido fez o estômago de Nora se contrair de raiva. Mas ela se conteve. Havia hora para tudo. Ela se levantou, ignorou o protesto suave da maquiadora e caminhou até Jamal. Apertou a mão dele brevemente e pressionou na palma um pequeno bilhete de papel dobrado. Obrigada pelas flores, disse ela olhando diretamente nos olhos cansados dele. Jamal, por favor, leia isso quando for se sentar e deixe o telefone com o volume ligado durante a cerimônia. Confia em mim. Jamal franziu a testa com uma confusão discreta. Assentiu e enfiou o papel no bolso do paletó. Saiu do quarto deixando Diana a encarar Nora com hostilidade aberta. Nora simplesmente sorriu, voltou para a cadeira e disse para a maquiadora que estava pronta para o batom. A última peça havia se encaixado. Do outro lado do corredor, na suíte do noivo, o ar cheirava a charuto caro e uísque envelhecido. Lien estava de pé junto à lareira de mármore, brindando com os 4 padrinhos. Todos ex-colegas do banco de investimentos, todos homens que continuavam usando ternos feitos sob medida como se o mundo financeiro ainda devesse favores a eles, embora a maioria carregasse silêncios dívidas que não apareciam no sorriso. Pelo melhor negócio da minha carreira, anunciou Lien, erguendo o copo. Os padrinhos riram e aplaudiram. Um deles deu uma palmada nas costas dele. Achei que você fosse perder a casa dos Hamptons quando saiu do banco, mas aqui você está, casando com uma empresa ambulante de 40 milhões. Ela nem sabe o que tem nas mãos, sorriu Lien, com a suficiência de quem está contabilizando um ativo.
Em poucas horas, meu nome está no contrato. Problema resolvido. Por fora, a confiança estava intacta. Por dentro, havia um nó frio que nenhuma dose de uísque escocês dissolvia completamente. A dívida com o fundo Aeron Capital estava marcando o tempo como um cronômetro. Ele precisava que o contrato fosse registrado hoje. Precisava do dinheiro das contas de Nora nas próximas horas. Lien se desculpou. Saiu para a varanda privativa com vista para o jardim do local. Tirou o celular do bolso. As mãos tremiam levemente. Escreveu para a mãe. A procuração está assinada? Aguardou. O balão de digitação piscou por segundos que pareceram compridos. A resposta de Sylvia apareceu. Ela adiou para o altar. Disse que quer o fotógrafo no momento. Não se preocupe. Ela não suspeita de nada. Está sendo romântica. Lien fechou os olhos e encostou a cabeça no vidro frio da varanda. No altar. Claro. Uma romântica querendo tudo documentado em foto. Perfeito. Melhor ainda, na verdade. Assinar na frente de 300 convidados seria uma exibição pública de confiança conjugal. Ninguém questionaria nada. Ele voltou para a suíte. Foi direto para o espelho de corpo inteiro. Por um instante, antes de colocar o smoking, ele ficou parado. Só ele e o reflexo. Sem os padrinhos. Sem o copo na mão. O reflexo mostrava um homem que estava com medo. Os olhos um pouco arregalados. A respiração mais alta do que devia. A mão que alcançou o paletó tremeu levemente. Ele fechou os dedos com força para parar o tremor. Ajustou o smoking. Acertou a gravata borboleta e construiu sobre o espelho o sorriso mais arrogante que conseguiu montar. Estava pronto para reivindicar o prêmio. Aqui tem um detalhe sobre casamentos da alta sociedade em Nova York. Eles não são cerimônias. São declarações de poder. A lista de convidados é tratada como um comunicado ao mercado financeiro. Cada nome presente confirma a posição social da família. Sylvia havia investido décadas nessa lógica. Aquele casamento não era sobre o filho dela. Era sobre recuperar publicamente um status que estava silenciosamente desmoronando, o que tornava o que estava prestes a acontecer ainda mais devastador. Exatamente às 14 horas, as portas da Catedral Histórica foram abertas. 300 convidados nos bancos de mogno polido. A luz dourada da tarde filtrando pelos vitrais. Um quarteto de cordas tocando uma peça clássica com a precisão discreta de quem foi pago exatamente para isso. O cenário perfeito para a ilusão que Sylvia havia exigido. Nora entrou completamente sozinha. Ela não tinha pai para levá-la ao altar, um fato que Sylvia havia lamentado em voz alta durante meses como se fosse uma falha moral. Mas enquanto Nora percorria o corredor de mármore com o vestido de seda simples roçando o chão, ela sentiu apenas uma coisa: poder. Não precisava de ninguém para entregá-la. Era a única dona do próprio destino. Havia construído uma marca do zero com uma máquina de costura usada e cartão no limite. E estava prestes a usar tudo o que construiu para desmontar uma família inteira de uma vez. Quando a procissão começou, os sussurros se espalharam pelos bancos como maré baixa. "Olha o vestido", murmurou uma mulher, com o tom preciso de quem usa a pena como arma. Sylvia deve estar morrendo por dentro. Do outro lado do corredor, um dos amigos de Lien riu com a boca fechada. Ele está desperdiçando o sobrenome com uma ninguém. Ela é uma órfã com sorte. Ele está quase fazendo caridade. Nora deu um sorriso discreto para si mesma. Que eles sussurrassem. Eles não sabiam que o queridinho de Wall Street estava afogado em 3,4 milhões de dívida. Não sabiam que a mansão dos Hamptons tinha o nome do credor carimbado na escritura. Não sabiam que a órfã com sorte havia passado a madrugada reorganizando 42 milhões de dólares enquanto eles dormiam. No meio do corredor, ela avistou a primeira fila. Sylvia ereta, com o sorriso vitorioso de quem já está gastando o dinheiro mentalmente. Diana, entediada, conferindo a manicure.
E ao lado de Diana, Jamal, rígido, o telefone na mão, os olhos fixos em Nora, com uma expressão que dizia claramente que havia lido o bilhete. O primeiro pilar estava prestes a cair. Lien esperava no altar com o smoking impecável e o sorriso mais afetuoso que havia montado na vida. Parecia genuinamente apaixonado. Era obra-prima de performance. Por trás daqueles olhos calorosos, havia um homem contabilizando um resgate financeiro, não uma noiva. O quarteto de cordas tocou as últimas notas. O padre abriu os braços para a congregação. As palavras litúrgicas fluíram. Silvia e Diana se inclinavam para a frente, na primeira fila, como duas pessoas à beira de uma aposta. Lien estava ao lado de Nora, com o peito estufado de certeza. Então, chegou o momento. O padre olhou para a congregação com expressão solene. Se alguém puder demonstrar uma causa justa que impeça estes dois de se unirem, fale agora ou fique em silêncio para sempre. A pausa tradicional, a formalidade que ninguém interrompe. Nora observou pelo canto do olho, Lien soltar um suspiro lento e profundamente satisfeito. Os ombros relaxaram. Ele acreditava que havia cruzado a linha de chegada. Ela deixou o silêncio durar mais 3 segundos. E então abriu as mãos. O buquê de orquídeas brancas e antúrios azuis caiu no mármore com uma batida seca e ressonante que ecoou como um tiro no silêncio da catedral. O padre piscou. Lien virou a cabeça. O sorriso desapareceu instantaneamente. Antes que alguém processasse o que estava acontecendo, Nora deu um passo à frente. Passou por Lien, estendeu a mão e tomou o microfone das mãos do padre com a naturalidade de quem nasceu para fazer discursos. Virou-se para a congregação. Eu me oponho. O som ecoou pelas paredes de pedra. Um choque total tomou conta da catedral. Eu me oponho, repetiu ela calmamente, olhando diretamente para o rosto horrorizado de Lien. Principalmente porque meu noivo tem um compromisso agendado com a Receita Federal e com o FBI esta tarde. E eu simplesmente me recuso a passar a lua de mel visitando uma penitenciária federal. A catedral explodiu. Não foi murmúrio. Foi uma onda de suspiros, gritos e exclamações simultâneas que tomou os 300 convidados de um golpe. Na primeira fila, Silvia saltou do banco, o rosto cinza, a boca aberta sem som. Diana deixou a bolsa cair. As mãos voaram para o rosto. Apenas Jamal permaneceu imóvel, exatamente como o bilhete havia instruído. Lien perdeu o verniz num segundo. O banqueiro encantador desapareceu. Ficou o homem encurralado. Que diabos você está fazendo? Ele se lançou para agarrar o microfone. Você está louca? Fica quieta. Nora foi mais rápida. Deu um passo calculado para trás e alcançou o bolso escondido na costura do vestido. Tirou um pequeno controle remoto preto. Ergueu para que ele pudesse ver. Apertou o botão vermelho. Atrás do altar, a enorme tela digital que havia sido contratada para exibir uma montagem de fotos de casal ganhou vida. Em vez de fotos sorridentes, a tela iluminou a catedral com uma luz branca e crua, expondo o altar como se fosse um palco de tribunal. No lado esquerdo, o contrato pré-nupcial original que Nora havia assinado. No lado direito, a versão que havia sido submetida ao registro público 48 horas antes. A diferença estava na última página. Nora caminhou com calma pelo corredor enquanto falava no microfone, como quem está fazendo uma apresentação que ensaiou na cabeça durante horas. Estão olhando para 2 contratos diferentes. O da esquerda é o que eu assinei. O da direita é o que meu noivo submeteu ao cartório sem me avisar. A diferença está na última cláusula. Ela apertou o controle. A tela deu zoom no parágrafo alterado. Essa cláusula não existia no original. Ela foi inserida para declarar que Lien é cofundador da minha marca e garantir que 50% de tudo o que construí ao longo de 10 anos passasse para o nome dele no segundo exato em que a cerimônia terminasse. Um suspiro coletivo percorreu a catedral.
Lien abriu a boca para negar, para chamar de erro administrativo, para dizer qualquer coisa. Nora já havia apertado o botão pela terceira vez. Na tela, apareceu uma troca de e-mails entre Lien e o advogado dele. Ela leu em voz alta a mensagem mais recente. Basta trocar a página final na pilha. Ela está obcecada com o véu e as fotos. Não vai reler o contrato todo. O silêncio que se seguiu foi do tipo que não precisa de legenda. Os convidados que haviam sussurrado sobre o vestido simples de Nora agora olhavam para o queridinho de Wall Street com um olhar específico. O olhar de pessoas que reconhecem um criminoso quando a armadura cai. Ele não era um salvador. Era um ladrão com smoking caro. Lien estendeu a mão com o rosto suado. Nora, por favor, podemos conversar sobre isso em particular. É um mal-entendido enorme. Desliga essa tela. Já passamos do ponto das conversas privadas, respondeu ela, a voz no mesmo tom calmo de quem não está nervosa porque já venceu. Você quis 300 convidados como testemunha. Estou apenas dando a você a audiência que planejou. Ela pressionou o controle mais uma vez. A imagem do contrato sumiu da tela. Foi substituída por um documento do Registro Imobiliário de Nova York. Em letras vermelhas no topo, aviso de execução hipotecária iminente. O endereço era o da mansão dos Hamptons. Vocês estão completamente falidos, disse Nora, subindo os degraus do altar para ficar de frente para a primeira fila. A dívida de Lien com o fundo Aeron Capital vence em menos de 48 horas. A casa da família está hipotecada como garantia. Ele não saiu do banco de investimentos para empreender. Ele foi demitido por irregularidades. E em vez de trabalhar honestamente para pagar o que devia, ele falsificou um contrato para roubar o que eu construí em 10 anos. Na primeira fila, Sylvia havia perdido completamente a compostura aristocrática. Era uma mulher desesperada assistindo ao desmoronamento público de tudo o que havia construído. Lien tentou ainda um argumento de pânico sobre direitos patrimoniais que soaria mais convincente se não fosse proferido por um homem com suor escorrendo pela têmpora num altar de catedral histórica. Um homem que havia orquestrado um crime durante meses agora, improvisando argumentos jurídicos como quem tenta remar contra a corrente com as mãos. Reparem, esse aqui havia escolhido a catedral mais cara de Manhattan para ter o colapso nervoso. Nora inclinou levemente a cabeça e riu. Não era uma gargalhada. Era um som frio e limpo que ressoou na pedra e deixou Lien ainda menor do que o mármore onde ele estava de pé. O absurdo da arrogância era quase bonito. Um homem que havia apostado tudo, tentando reivindicar a propriedade do oceano que estava engolindo ele. Ela parou de rir. Você deveria saber, Lien, disse ela com calma, aproximando o microfone dos lábios. A partir das 6 horas desta manhã, a Nora Voss não existe mais no meu nome. Transferi a titularidade integral da marca, das lojas e dos contratos para o nome de uma sócia de confiança. Legalmente, neste momento, não possuo nada. Pausa. E mais uma coisa. A dívida que você devia ao fundo Aeron Capital. Renata comprou essa dívida esta manhã. Ela agora é a única credora legalmente vinculante de tudo que resta de você. Você não está casando com um cofre. Você está de joelhos diante da pessoa que agora possui o papel que pode colocar você numa penitenciária federal. As palavras caíram no silêncio da catedral com o peso exato que mereciam. Lien ficou olhando para ela. A boca abria e fechava sem som, como alguém tentando respirar sem ar. E então as pernas cederam. O smoking enrugou no mármore. O homem que havia entrado naquela catedral como conquistador estava agora com os joelhos no chão da própria emboscada. O silêncio dos 300 convidados era absoluto. Nora se afastou dele sem pressa. Havia uma última coisa a fazer. Ela olhou para a primeira fila, não para Sylvia, não para Diana, para Jamal. Jamal,
disse ela no microfone, com a voz num tom completamente diferente. Suave, direto. Você é a única pessoa decente nessa família. Você passa os dias salvando vidas num hospital. Trata a todos ao redor com respeito real. Apareceu esta manhã com flores e olheiras de quem trabalhou a noite toda. Você não merece o que foi feito com você pelas suas costas. Jamal endireitou os ombros. A testa se franziu. Abre o arquivo que enviei para o seu telefone agora. O silêncio da catedral era um ser vivo. Jamal ergueu o telefone. O polegar tocou a tela. Abriu a mensagem. Ao mesmo tempo, Nora pressionou o controle remoto uma última vez. Na tela atrás do altar, apareceu o extrato bancário da conta poupança conjunta de Diana e Jamal. Certificado, com data, com assinaturas. E com uma retirada de $500 mil, que tinha a rubrica forjada de Jamal em papel. Essa é a poupança que você passou 5 anos construindo para dar entrada numa casa, disse Nora, a voz firme e clara. O dinheiro que saiu dos turnos extras no hospital, dos fins de semana abertos mão, das férias que você não tirou, Diana falsificou a sua assinatura digital para autorizar a transferência. Esse dinheiro foi usado para cobrir parte da dívida de Lien. Você não sabia. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente dos outros. Jamal ficou imóvel por 1 segundo. Depois 2. Depois os ombros desceram lentamente, uma expiração longa, e quando ele levantou o rosto do telefone para olhar para a esposa, não havia fúria. Havia algo muito mais definitivo do que fúria. Havia certeza. Diana estendeu as mãos trêmulas. Jamal, por favor, posso explicar. Ele precisava. A família precisava. Eu ia devolver tudo. Eu prometo que ia devolver. Jamal olhou para a mão dela como se estivesse olhando para um documento que havia chegado ao final. Ele ergueu a mão esquerda, olhou para a aliança e, sem hesitar, removeu o anel do dedo com a calma precisa de um cirurgião. A catedral inteira prendeu a respiração. Era o tipo de silêncio que não precisa de narrador. 300 pessoas sem conseguir respirar ao mesmo tempo. Ele deixou o anel cair no colo de Diana. Meu advogado vai te entregar os papéis do divórcio na segunda-feira, disse ele, a voz sem tremor, sem raiva, sem drama. Não me ligue, não apareça no hospital, nunca mais. Jamal não esperou pela resposta. Não olhou para Sylvia, não olhou para Lien no chão. Simplesmente se levantou e caminhou pelo corredor central com os passos firmes de quem está saindo de um lugar que nunca deveria ter entrado. As portas da catedral abriram e fecharam atrás dele com um golpe que ecoou como ponto final. A destruição de Sylvia não veio da queda do filho. Veio do momento em que ela percebeu, ali, diante de todos os amigos da alta sociedade, que ela havia passado décadas impressionando, que não havia mais nada a fazer. O dinheiro havia desaparecido. A casa estava hipotecada. O filho estava de joelhos no altar. O genro havia saído pela porta. E os convidados que ela havia cultivado como jardim de status olhavam para ela como se ela fosse um estranho. Sylvia saltou do banco, com o vestido prateado farfalhando, e correu pelo corredor em direção ao altar, gritando palavras que misturavam desespero e insulto em proporções iguais. Antes que ela chegasse ao segundo degrau, 2 homens enormes de terno preto emergiram das laterais da catedral e a bloquearam com a eficiência de quem foi treinado exatamente para esse momento. Sylvia lutou, chutou, arranha. O cabelo impecável desfez-se numa questão de segundos em torno do rosto suado. A sofisticada matriarca de Manhattan havia desaparecido completamente. No lugar, um animal encurralado que só agora entendia que havia sido caçado pela própria presa. Nora desceu os degraus do altar sem pressa. Parou diante de Lien, que ainda estava de joelhos olhando para o mármore como alguém que acabou de entender que a vida que imaginava nunca existiu. Você cavou essa cova com uma colher de prata, disse ela em voz baixa, e escolheu um lugar muito bonito para ela. Virou as costas.
Juntou o tecido de seda do vestido nas mãos. Ergueu o queixo. Os 300 convidados se separaram como uma maré quando ela começou a caminhar. Ninguém sussurrou. Ninguém ousou respirar alto. A equipe de segurança abriu as portas da entrada. Uma onda de sol nova-iorquino de outubro inundou o interior da catedral. Nora parou no topo da escadaria de pedra. Ergueu as 2 mãos, arrancou o véu do cabelo e deixou cair. O tecido branco desceu os degraus como algo que havia sido trocado por algo melhor. Ela respirou fundo. Não era uma vítima. Era completamente livre. Alguns meses depois, o ar fresco do início do inverno de Nova York descia sobre o distrito de moda no centro de Manhattan. Nora estava de pé junto à janela do escritório da Nora Voss, olhando para a rua 6 andares abaixo. Atrás dela, o som das máquinas de costura e das conversas da equipe de criação misturava-se com o cheiro de tecido novo e café quente. Renata bateu na porta e entrou com uma pasta fina na mão. "Notícias", disse ela, sentando-se na cadeira do outro lado da mesa. Renata colocou 3 folhas sobre o vidro polido. A primeira: Lien havia sido indiciado por fraude eletrônica e falsificação de documento legal. O FBI havia prendido o advogado que havia alterado o contrato junto com ele. O pedido de fiança havia sido negado. A Receita Federal havia aberto processo paralelo por omissão de rendimentos nos 3 anos anteriores. Lien estava aguardando julgamento numa cela de detenção federal. A segunda: a execução hipotecária da mansão dos Hamptons havia sido concluída. Renata, como credora legal da dívida de Lien, havia supervisionado o processo. Sylvia havia sido escoltada para fora pelos oficiais de justiça, carregando uma mala com rodas. A propriedade havia ido a leilão público e o valor havia abatido integralmente a dívida. O que restou, por instrução expressa de Nora, havia sido doado ao Fundo de Apoio a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Financeira. Guardem essa imagem. A última coisa de valor que Sylvia possuía no mundo foi usada para ajudar exatamente o tipo de mulher que ela passara a vida desprezando. A terceira: Renata assinou a transferência de retorno de todos os ativos da Nora Voss para o nome de Nora, com toda a documentação em ordem e certificada. Nora folheou as páginas com calma. "E Diana?", perguntou ela. Renata cruzou os braços levemente. Jamal moveu processo por fraude eletrônica. O advogado dela propôs acordo. Ela renuncia a qualquer direito sobre bens e renda futura do Jamal em troca de não ser processada criminalmente. Ela assinou. "E Jamal?" O rosto de Renata mudou levemente. Era a expressão de quem tem uma boa notícia. Promovido a chefe do departamento de cirurgia de trauma. "E fechou a compra da casa no mês passado. Em nome dele, sem dívida, sem complicação." Nora ficou em silêncio por um momento. De todas as pessoas naquela história, Jamal era o único que não havia precisado de vingança nem de manobra. Só havia precisado que alguém finalmente provasse para ele que os parasitas ao redor dele não eram família. Eram predadores usando o nome dele como garantia. Agora ele era livre para construir o que sempre havia merecido. Nora fechou a pasta. Uma notificação piscou no computador. Era uma rede profissional do setor de moda. Diana havia anunciado uma nova posição como consultora de estilo de vida em varejo. A foto do perfil era antiga, dos tempos em que tinha dinheiro do marido para gastar. A posição atual era de vendedora numa loja de departamento de nível médio. A mesma mulher que havia gritado com o marido por não comprar um relógio de $10.000 para o irmão, agora passava 8 horas por dia explicando política de troca para clientes impacientes. A vida tem um senso de justiça que nenhum roteirista conseguiria inventar. Nora clicou uma vez e bloqueou o perfil, excluído permanentemente do seu ecossistema. Renata se levantou, pegou a pasta e foi em direção à porta. "Ah", disse ela, virando-se com um sorriso discreto. "Chegou o e-mail esta manhã da parceira de Paris.
A loja da Nora Voss, na Rue du Faubourg Saint-Honoré, abre na primavera. Nora olhou pela janela para as ruas de Manhattan. A menina órfã, que havia sido chamada de Lojinha Bacana, estava abrindo uma loja na rua mais famosa de moda do mundo. Ela voltou ao trabalho. Essa história deixa um ensinamento que vai além de uma mulher que se recusou a ser roubada. Lien não falhou porque Nora era mais esperta. Ele falhou porque confundiu silêncio com ingenuidade. Confundiu simplicidade com fraqueza. Confundiu uma mulher que não precisava provar nada com uma mulher que não tinha nada a provar. Esse é um erro que pessoas de caráter duvidoso cometem com regularidade. Elas acreditam que quem não grita não tem poder, que quem não ostenta não tem substância, que quem não se defende publicamente não vai contra-atacar. Nora tinha 42 milhões de dólares de evidência de que essa lógica estava completamente errada. E se você está ouvindo isso agora e reconhece alguma coisa dessa história na sua própria vida, seja o parceiro que subestima o que você construiu, o familiar que trata o seu esforço como coisa de menor valor, ou qualquer pessoa que acredita que o tamanho da sua voz define o tamanho da sua força, então guarda essa frase. Proteja o que é seu enquanto tudo está bem. A hora de construir muralhas é quando ninguém está atacando, porque quando chegam, chegam rápido. Se essa história chegou até você, conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo? O que a história da Nora te fez lembrar, pensar ou sentir? Os seus comentários são o que nos faz continuar trazendo histórias como essa. Se você chegou até aqui, compartilha com aquela amiga, aquela prima, aquela mulher que você conhece e que precisa ouvir que o tamanho do que ela construiu não diminui porque alguém decidiu chamar de lojinha. E eu prometo que vai valer cada minuto. A gente se vê na próxima história.